O tempo está passando e o torcedor do Atlético fica nessa. Eu já falei que eu não crio mais expectativa, não. Esperar até o último momento, esperar até dia 11 de setembro, quando fecha a janela. Até lá, o Atlético pode estar fora da Copa do Brasil, pode estar fora da Sul-Americana, pode ter só um Campeonato Brasileiro. Tudo bem que eu entendo que o Fred vai chegar e ser uma contratação não só para essa temporada, para outras, mas o Atlético tem uma necessidade do seu time, porque o Fred é um jogador que realmente pode mudar o patamar, mas tem que ser para ontem. Ele falou que vai esperar até o último segundo. Pois é, o problema é esse último segundo, eu acabei de falar, você pode ter só uma competição e não sei aonde você vai estar. Eu acho que o Atlético deveria dar uma acelerada. Em relação ao Castanho, é um bom jogador de Copa do Mundo, né? Eu acho que tá bem próximo, parece que a coisa está bem encaminhada, e se chega, eu acho que chega para poder ser titular desse time do Atlético. Aí alguns vão virar, como tem toda... né? Mas lá no River, o Fausto Vera está de titular, ele perdeu a titularidade do Fausto Vera, mas existem vários fatores. Isso não quer dizer que o jogador é um jogador ruim, porque o Fausto Vera não deu certo aqui, e aí ele está sendo lá titular. O Matheus Henrique é reserva no Cruzeiro. É uma série de situações, né? Às vezes é o momento, às vezes é o treinador, a maneira que o treinador quer que ele jogue, que não está dando certo, e aqui no Atlético ele pode chegar e encaixar. Eu vejo com bons olhos essa contratação. Ele também cita sobre o Ivan Roman, que está realmente negociando, e deve estar, a gente já falou muito sobre isso aqui, estava insatisfeito, não está tendo oportunidade, e pela hierarquia do Atlético não vai ter, a verdade é essa. Porque você tem ainda o Léo Duarte acima dele, você tem o Vitor Hugo acima dele, você tem 2 zagueiros, às vezes você tem o Natanael que joga como um terceiro zagueiro. Então eu acho que o mais plausível mesmo é emprestá-lo, como o Atlético está pretendendo fazer com o Ivan Roman, para pegar mais uma rodagem, do que você ficar com um jogador ali que não quer jogar, fica insatisfeito e tudo mais. E ele deu uma letra também, nessa dele aí, sobre o Igor Gomes, né? Que às vezes um jogador que está escanteado, que muita gente fala que não vai ser utilizado e tal, pode de repente aparecer, demonstrar, né, um potencial e tudo mais. Mas quanta convicção, hein, Breno? Que o Atlético sempre contou com ele, mas só um detalhe, não é sempre contou, não. Porque a gente averigou aqui, a gente tem informação, inclusive, do lado do jogador, de que foi comunicado a ele de que ele não iria... Uma pessoa do Atlético me disse que esfriou com o Red Bull Bragantino. Uma pessoa do Atlético, pessoas ligadas ao jogador também falaram. Tentaram colocar ele no Santos, o Santos não quis, até porque não tinha dinheiro. O Red Bull Bragantino, faz uma semana que disseram para mim, esfriou com o Red Bull Bragantino. Então, aí agora vem então não pode falar xaropice aí, cara. Porque muita gente colocou ele fora do clube e não estava. Não, gente. O Atlético já tinha deixado claro, inclusive, isso é informação do lado do jogador, de que ele foi comunicado que não vai renovar o contrato dele, que acaba no final do ano. E a gente trabalhou com informações sérias, né, Breno? Exatamente. Você é muito sério para apurar, o HG idem, né? As pessoas não têm que confirmar aquilo que vocês apuram, que qualquer um de nós vem apurar, outros apuram muito sério a respeito do Atlético, Betinho, Frossar, enfim, outros tantos. Mas aí é aquela coisa, né, da convenção. Por isso que eu estou chamando a atenção mais uma vez. Principalmente, Breno Galante, você sabe muito bem, depois de um resultado e de uma classificação, não é a primeira vez que pessoas dentro de um clube dão a entender que o caminho que está indo, as coisas se ajeitaram naturalmente. O Atlético segue urrando urgentemente para a necessidade de jogadores chegarem, principalmente na posição de meio campo. Porque esse movimento, já colocaram o Igor Gomes fora, daqui a pouco o Dudu consegue ajudar o Atlético numa vitória lá no Pará para cima do Remo, vem de novo esse discurso. Isso vai se sustentar até o momento que o Atlético oscilar, porque a gente sabe, em todas as competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, por mais que o torcedor atleticano não deseje isso, ele sabe que em algum momento o time oscila, principalmente numa sequência longa de jogos, a cada 3 dias praticamente. Então, neste momento, esse discurso atleticano por parte da diretoria do Atlético, mais uma vez, cai como uma luva. Porque o Atlético venceu, não passou nenhum tipo de sufoco nos 180 minutos contra o Juventude. Teve uma bola na trave aqui na arena, mas daqui a pouco a situação muda. O Atlético precisa de olhar para o restante da temporada. Não é só para este momento que está vivendo no mês de agosto. O Valor, eu até vou lembrar de um outro fato. Teve uma defesa milagrosa do Everson lá. Exato. Aquilo ali, né, poderia ter custado caro ao Atlético. Foi a chance mais clara do jogo. Mais clara, Eu penso assim, gente... o Atlético, ele falou ali, né, no último minuto venceu. Se o Atlético tivesse perdido a classificação, hoje o mundo tinha desabado.
mas o Atlético foi conseguir no último segundo, né? Último segundo. Então, eu acho que isso tem que servir de alerta. O Atlético enfrentou um time que, tudo bem, é um time certinho do Juventude, mas é um time de Série B, cara. O Atlético agora tem adversários que são muito superiores. Você vai pegar esses 8 times que vão chegar na Copa do Brasil agora, todos com certeza são muito mais difíceis do que o Juventude. O próprio Bragantino, que o Atlético vai enfrentar na próxima semana pela Sul-Americana, é muito mais difícil do que o Juventude. E você imaginar que está tudo certo porque classificou, não, calma. Eu acho que o Atlético tem que correr atrás de reforço para ontem. Essa situação de ficar esperando até o último momento me preocupa muito, porque você pode estar colocando, inclusive, algumas competições em risco. O Atlético tem até amanhã para poder registrar jogadores para as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Bragantino. E o Braga já deixou claro hoje que não vai. Então é esse time que vai enfrentar o Bragantino nos 2 jogos. Isso é fato. Nem o Kevin Castanho, né? Não, porque não vai ter nem tempo hábil. Amanhã pode ser aí para as quartas de final se o Atlético passar. Para as oitavas encerra amanhã a inscrição. E ele já deixou claro que não vai acontecer. Não vai ter. Então assim, só mais uma vez para não tomar o tempo que eu já falei demais, eu achei infeliz, tá? Esse paralelo que o Brax traçou do time que vence no último momento com a contratação que chega no último momento. Para mim é um claro sinal de desorganização espacial com relação à necessidade do Atlético e ao movimento de mercado que precisa ser feito. Mateuzinho, eu gostaria de ouvi-lo também sobre esse assunto todo. Me dá uma certa preguiça do lero-lero, do somebody love, sabe? Nós não podemos externar a situação, mas não quer dizer que ela esteja parada aqui dentro, nós estamos movimentando e tal. Enfim, tem gente que considera que isso é uma resposta, né? Então, quando ele diz isso, que eu não tenho nada que eu possa externar, mas aqui as coisas não estão paradas, o nível de cobrança do torcedor, ele só aumenta, porque vai gerando no torcedor uma expectativa de, não está vazando, não tem nenhuma informação, mas os caras estão trabalhando para trazer alguém. Aí o tempo passa, você não consegue trazer. Não, se classificar, a gente traz ali na frente. A janela encerra no mês de setembro, né? Então, aí vem a explicação do Paulo Brax de que, desse absurdo aí que o Valu destacou, né? De que assim como nós fizemos um gol no último segundo, vamos esperar até o último minuto. Isso é inadmissível, cara. Eu acho isso. Porque aí, sabe a impressão que me causa? Vamos colocar na mão do acaso, e o acaso vai nos proteger enquanto a gente andar distraído. Isso aí. Não dá, não, E foi uma péssima analogia, pensando que essa situação, não só por essa, mas se a gente for pegar o que tem sido o Atlético desde o início do ano, o Galo em muitos momentos deixou essas situações chegarem no último instante. Situações de Igor Gomes, Dudu, Scarpa que voltou de lesão e ainda não entrou em nenhum jogo. Então assim, o Atlético tem mostrado que não tem organização, que não se definiu com esses nomes. A impressão que fica é que são jogadores que estavam sendo escanteados, mas que com o tempo, por não terem encontrado clubes para jogar, voltaram aos planos. A situação do Igor Gomes principalmente. Mas o Atlético não tem trazido soluções, e quando o torcedor olha para o banco de reservas, olha para a lista de relacionados e vê que nesse elenco é isso daí, bate aquele desespero. Então essa situação, esse recado que o Paulo Brax passa para a torcida, do tipo, olha, estamos trabalhando em silêncio, não vaza nada, mas está acontecendo alguma coisa, para o torcedor isso não conforta. Porque a janela não tem trazido nomes que agradam. O Thiago Borbas mesmo ficou no banco dos 2 jogos e não saiu dali. Então, a carona que eu ia pegar no que você está falando, é isso mesmo, porque, trabalhando em silêncio, eu lhes apresento Léo Duarte. Trabalhando em silêncio, eu lhes apresento Borbas. O Léo Duarte, convenhamos, ele machucou, e eu não acho que com o Tressoldi e Ilian, como estão bem, ele não vai ser titular, obviamente, né? Então, eu trouxe o Léo Duarte para fazer o que o Ivan Roman poderia fazer. O problema é daqui a pouco. Aí agora, só para encerrar, Valuzeiro, a questão do Borbas, cara. Eu falei isso na rádio agora há pouco. Independentemente, nós já discutimos 1 milhão de vezes sobre isso aqui, mas independentemente do que foram os 2 jogos contra o Juventude, o atacante que você trouxe para ser seu homem-gol, ele não entrou no jogo. Aí você vai me dizer que não tinha nada no jogo, no primeiro e no segundo. Não precisou hora nenhuma de um centroavante. E o Galo precisando do gol até literalmente o último segundo. Só que se ele fosse um cara de qualidade, se o Borbas fosse um cara que eles confiassem,
Precisamos fazer o gol. Mas o Barba respondeu, inclusive, a minha pergunta na coletiva sobre isso. Por que o Borbas, né, não entrou? Ele falou que em determinado momento eu concordei com ele. Mas aí depois eu entendi que característica do jogo não pedia. Eles estavam defendendo com 6-5, mas tem uma coisa que o HG levantou também. Se o Borbas fosse um cara, o Carlos realmente... Assim, porque o Cassiar não fez um grande jogo. Você entendeu? Ele entraria, se ele fosse... Gente, estamos respeitando, não estamos falando que o jogador é ruim, não. Mas se ele fosse um cara realmente... diferente, assim, que tivesse chegado. Se fosse o Fred, vamos dar um exemplo. Se o Fred estivesse no banco naquele jogo do Atlético, ele não entraria? Entraria. Né? E assim, ele poderia ter chegado na segunda-feira a Belo Horizonte. Se ele já tivesse inscrito e pudesse jogar o jogo de terça-feira, ele entraria. É o que o torcedor atleticano torce para não acontecer, HG. Você fez uma analogia aí, né? Trabalhando em silêncio, agora eu vou fazer uma analogia também, tá? Apresento-lhes Léo Duarte. Trabalhando em silêncio, apresento-lhes Thiago Borba. O que o torcedor atleticano não quer é que ao fechamento da janela, o Brax faça igual o Richard Rasmussen, né? Eu lhes apresento Pororoca, porque aí é correr, né? Sabe aquele vídeo famoso? Aquele vídeo da Pororoca. Que ele fica lá, o rio todo vindo lá atrás aliás, ele sai correndo. Isso que o torcedor do Atlético não quer, né? Aliás, a Pororoca, não sei se acontece em outro lugar do Brasil, mas aqui no Brasil ela acontece, é um pororocão. Eu adoro a Pororoca. Calma que você vai falar. Oficialmente ele foi apresentado hoje, apesar de já ter ficado em 2 jogos no banco. Mas não deu pra vocês verem nem treino, não. Não tem entrado. Não. Na verdade, assim, eu vi só lá no estádio, né? Mas existe uma expectativa. A expectativa toda pelo menos porque eu conversei com as pessoas do Atlético, porque eu já coloquei aqui o que eu acho a respeito dele através de números, né? Não entendo o porquê que o Atlético contratou esse jogador. Mas conversando novamente, inclusive lá agora em Caxias com as pessoas do Atlético, me colocaram muita questão das características dele, né? Serem diferentes, muito diferentes que os atacantes que o Atlético tem. E existe sim uma confiança muito grande que ele possa ajudar o ataque do Atlético, que acho até que precisa realmente ainda de mais reforços. Precisa de um jogador de beirada. O Atlético ainda está precisando de reforços. Agora, Thiagão, aí é ver, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar ele jogar pra gente poder ver. Né? Porque até aqui a melhor característica dele foi ficar no banco sem reclamar, né? Ficou no banco, não reclamou. Tá sendo exagerado. Não tô sendo exagerado, cara. O cara naquele Atlético trouxe um centroavante que não faz gol desde 13 de julho do ano passado. Vai dar um ano e um mês sem um gol marcado pelo centroavante contratado pelo Atlético. Nós estamos falando de um centroavante. E, cara, eu acho que o centroavante é a que mais exige número, velho. O Valu falou isso uma vez e eu concordo com ele. Não, a frase é do André Salles. Então, o André Salles falou isso uma vez e eu concordo com ele. Cara, centroavante é uma função que exige número. Porque do centroavante você espera o quê? Gol. O resto, cara, se o cara jogar bem, ele pode não ter números. Mas se ele joga bem e faz o time jogar, Thiago, a gente acha diferente. Eu sei que... Só que esse é um centroavante que não faz gol há mais de um ano, Breno. Tem muito torcedor que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem que, às vezes, olhar o copo meio cheio. O Atlético está aí, aos trancos e barrancos, está classificando, mas a gente tem visto algumas coisas positivas. Os últimos 3 jogos fora de casa, o Atlético teve 3 vitórias. Contra Vasco, Palmeiras e Juventude. Não foram jogos fáceis, mas venceu. Eu quero lembrar que ano passado o Atlético do Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias fora de casa. Então, quer dizer, hoje isso já está dando uma melhorada. A gente já vê o time do Atlético ganhando uma consistência em alguns aspectos. Precisa de melhorar? Precisa de melhorar muito. Mas a questão o Atlético está passando, o Atlético está aprendendo. Hoje, quando você olha para o banco do Atlético, o que eu acho que falta é alguns jogadores entregarem mais. Porque quando você olha para um banco que tem Alan Franco, né, você tá aí, o Dudu tá no banco, o Scarpa tá no banco, você tem o Igor Gomes que tem entrado, tem ajudado, tem agora o Borbas no banco, o Minda tem ficado no banco, quer dizer, opções, o Alexander tá no banco, opções o treinador tem, o que tem que ver é que esses caras, que muitos ali jogam assim, estão no Atlético por conta do nome, porque até então não mostraram, já mostraram em outros locais, eles têm que fazer isso prevalecer dentro do campo, mas que melhorou no aspecto do Barba ter opções, melhorou. Agora eu só espero que ainda não fique por aí.